Boa noite a todos, aqui é Rogério Miller, eu sou da UNEP de Petrópolis e estamos felizes aqui por podermos estar em contato com todos novamente, embora de uma maneira virtual, não está sendo ainda possível que esse encontro se dê pessoalmente, em função da pandemia, dos cuidados necessários que todos devemos ter com a nossa saúde, com o próximo também. Mas a tecnologia desse final de século XX, início de século XXI, nos permite com mais tranquilidade mantermos esse contato, essa proximidade virtual. A gente sabe que atualmente, praticamente todo o conhecimento da humanidade ele está armazenado nos escaninhos virtuais da web. As pesquisas, os dados científicos, hoje a gente tem acesso a praticamente qualquer informação no mundo em tempo real. E não é diferente com a doutrina espírita. A gente hoje, além de contar com um acervo literário extraordinário sobre todos os assuntos, sobre tudo o que queremos saber a respeito da nossa vida, do porquê das coisas, do nosso futuro, a gente tem à disposição através da literatura espírita. Desde Kardec, com a codificação da doutrina espírita, a partir de 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, seguido depois pelo Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, e depois todo aquele trabalho fabuloso da Sociedade Espírita de Paris, criada por Kardec, onde ele, a partir de 1858 até 1869, publica mensalmente uma revista, a Revista Espírita, resultado dos estudos da sociedade, das observações, dos contatos que Kardec e o grupo mantinham com outros grupos de estudo, não só nos países da Europa, mas nos Estados Unidos também, e a gente observa a importância que o acervo literário da doutrina espírita tem nos tempos atuais. Nós que somos espíritas sabemos que os espíritos já nos alertam há algum tempo que são chegados os tempos, tempos novos, tempos de transição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E os espíritos dizem ainda que esse momento é o momento que a humanidade adentra a era do espírito. A era do espírito. De nós começarmos a nos entendermos como espíritos imortais, herdeiros da eternidade, habitantes do universo. Somos filhos de Deus, em processo evolutivo, ao encontro do Criador. E assim estamos caminhando, vencendo as nossas lutas, os nossos desafios, à luz da orientação que recebemos da doutrina espírita, temos a facilidade de mais cautelosamente agirmos no nosso dia a dia, em todos os momentos da nossa vida. E é um pouquinho sobre isso que a gente gostaria de falar nesse nosso breve encontro. Embora seja um encontro virtual, acho que a gente pode comentar algumas coisas que servirão de reflexões para todos nós. Num momento desse que a gente atravessa, de pandemia, de isolamento social, de muita insegurança, de um novo início para toda a humanidade de janeiro de 2020 não imaginava o que viria a ser esse ano, a partir de fevereiro, março, quando eclode todo o processo de contaminação através do Covid-19. E os países passam a tomar medidas restritivas de quarentena, do lockdown, que foi exercido em muitos países para que o sistema de saúde não entrasse em colapso. Nós sabemos que temos milhões de vidas contaminadas, muitas, milhares, dezenas de milhares
já foram acolhidas por esse vírus e tantos retornaram à pátria espiritual. É muito possível que todos aqui, nesse momento, nesse contato, tenham alguém próximo ou conhecido ou mesmo familiar que tenha sido vitimado pela Covid. E a gente entender a nossa natureza espiritual num momento difícil desse é muito importante. Se a gente não tem um norte, se a gente não tem algo que nos oriente na nossa vida, que nos faça nos compreendermos, né, como espíritos imortais, essa e todas as questões atinentes à vida são muito mais complicadas e muito mais difíceis de serem encaradas. Nós temos a facilidade de entender isso. Sobre esse tema, eu me recordo que no livro O Céu e o Inferno, que é o quarto livro da codificação kardeciana, Kardec faz ali um estudo na primeira parte sobre o que é o céu, sobre o que é o inferno, à luz da mitologia, das tradições religiosas antigas, e como é o entendimento da doutrina espírita a respeito do que seja esse céu ou mesmo esse inferno. E na segunda parte, Kardec nos traz uma série de relatos de espíritos, né, de indivíduos que desencarnaram, retornaram à vida espiritual e vieram trazer as informações do que eles encontraram lá, de como foi o processo de desencarnação, se foi mais ou menos lúcido, se foi mais ou menos sofrido, qual era a impressão que tiveram nos primeiros momentos da desencarnação, da desconexão, né, do corpo espiritual com o corpo somático, que aqui fica, e o espírito então retorna à vida espiritual com o seu corpo espiritual. Enfim, Kardec sempre foi um grande estudioso, Se nós observarmos, né, a partir de 1854, quando ele tem um encontro com o Sr. Fortier, que era um conhecido dele de muitos anos, eles faziam parte do grupo de estudos que havia, uma sociedade espírita, uma sociedade científica que havia em Paris, que estudava o magnetismo humano. Surgiu lá com Mesmer, né? Estava dando as suas caminhadas iniciais, né, na Alemanha, e começou a se espalhar pela Europa, e vários cientistas, vários pesquisadores, vários intelectuais criaram grupos de estudo para entender o magnetismo humano. E Kardec fazia parte de uma sociedade de estudos dessa natureza, onde desde a década de 1820, com o senhor Fortier, que já era um conhecido seu. E é muito interessante que nesse final de 1854, quando ele encontra com Fortier, que o convida para fazer parte de um grupo que estava estudando as mesas girantes, que era uma febre na Europa. A gente pode lembrar que a partir de 1848 eclodiu lá na América do Norte, no condado de Hydesville, né, aquele fenômeno, né, da casa daquela família, onde aquelas jovens e os pais presenciaram uma série de fenômenos que se tornaram mundialmente conhecidos, saiu em todos os jornais da época. Hoje existe até o museu de Hydesville, com a família Fox, e já a partir daquela época esse fenômeno das questões sobrenaturais que envolviam a vida dos espíritos, elas começaram de uma maneira muito intensa a se tornar mais presente no meio da sociedade. E na Europa o fenômeno eclodiu com as mesas girantes, né? As pessoas se reuniam no entorno de uma mesa, muitas vezes isso ocorria depois dos saraus, dos encontros mais festivos, e a mesa então provocava movimentos, se mexia, subia, descia, e as pessoas não entendiam aquilo, levavam muito na brincadeira. Não é muito distante daquilo que muitos de nós, quando criança, fazíamos na brincadeira do copo, de botar o dedo no copo, e o copo, quando se mexia,
a criançada corria para casa com medo. E naquela época a mesa girante era um fenômeno muito intenso na Europa. E o Fortier, junto com outros grupos de estudo, não só o dele, mas de outros pesquisadores em vários locais da França e de outros países da Europa, estavam se reunindo para estudar aquele fenômeno, queriam entender o que é aquilo. Uma coisa é você reunir um grupo de pessoas que não se conhecem, provocar um fenômeno desse e depois tentar descobrir se alguém ali manipulou aquilo. Outra coisa é um grupo formado de especialistas, de pesquisadores, pessoas idôneas, sérias do seu conhecimento, que se reúnem para aquilo e começam a analisar o fenômeno. Então esse processo começou e teve seu andamento na Europa da época de Kardec. Kardec, todos nós lembramos, né? Kardec nasceu em Lyon em 1804 e a partir da toda a sua vida de estudo, ele foi um pedagogo, um escritor, se casou com Amélie Boudet, uma outra escritora, professora também. Ele levou uma vida acadêmica o tempo todo e era uma pessoa muito reconhecida nos meios intelectuais da França da sua época pela sua enorme contribuição à educação em diversos planos de estudos que ele teve a oportunidade de contribuir. Então, voltando àquele ponto, né, que em 1854, no finalzinho, né, já em dezembro, ele encontra com o Sr. Fortier, que o convida para fazer um estudo. Rivaio, se junte a nós, vamos trocar ideia, a gente precisa da tua lucidez, da tua investigação, do teu critério científico. Você é uma pessoa muito rígida, muito rigorosa com os princípios, com a metodologia, e ajudaria muito o nosso grupo de estudos a procurar entender, então, esse processo. Kardec acabou se envolvendo de maneira mais profunda com o primeiro grupo de estudo, né, na casa de Madame Plenay-Maison, no ano seguinte. Só então, a partir daí, é que ele começa a se aprofundar no estudo, na investigação do fenômeno espírita. E a partir do momento que ele entende que por trás daquela mesa que se mexia, que batia no chão, que conseguia escrever pequenas frases com os toques que ela dava no chão, um toque era a letra A, 2 toques era a letra B, 3 toques era a letra C. Imagina a dificuldade, o empenho dos envolvidos para conseguirem que dali saísse uma frase, houvesse algo mais tangível, né, para que pudesse ser então analisado, né? E acabava que no início dessas pesquisas as perguntas eram muito superficiais, né? Sim, para que as respostas fossem sim ou não. Uma pancada é sim, 2 é não. Nós estamos na França ou na Inglaterra? Uma pancada é França, 2 é Inglaterra. E a mesa respondia corretamente. Enfim, esses estudos iniciais eles foram cansativos e mais complicados, mas as coisas tinham o seu processo de evolução, né? Isso era todo um trabalho, sabemos hoje, né, que foi elaborado pela espiritualidade superior, né, a serviço do Cristo, para que houvesse todo esse processo, né, todo esse intercâmbio do mundo espiritual com o mundo material, porque chegou a hora do homem se conhecer enquanto espírito, né, enquanto espírito imortal, né, e que o mundo espiritual não é um delírio, não é uma assombração, não tem nada de espetaculoso nisso, pelo contrário, é muito natural. E a gente vai observar, eu fiz essa preleção aí um pouco sobre esses momentos iniciais do envolvimento de Kardec, né, com a fenomenologia espírita, e apenas para colocar a importância de Kardec. A gente sabe que ele foi preparado para isso. Humberto de Campos nos lembra, né, numa de suas obras, o encontro que houve no plano espiritual, né, no finalizar-se do século
18, um encontro com uma gama imensa de espíritos evoluídos, até Napoleão Bonaparte, em desdobramento ali se encontrava, quando um espírito de uma envergadura imensa adentra aquele recinto, aquele local de reunião que era o seu futuro, era o professor Hippolyte Léon Denisard, o futuro Kardec, né, como é o seu pseudônimo, e ali eles têm toda uma reunião de revisão dos projetos, enfim, muito interessante. Talvez seja um assunto que a gente possa discutir e analisar um pouco mais à frente, mas hoje a ideia não é essa. Vamos então retomar aí o nosso tema. O que a gente quer chamar a atenção é o seguinte: esse pesquisador, né, o professor Rivaio, né, que tem o pseudônimo de Allan Kardec, ele era muito criterioso e muito tranquilo na sua investigação. Quando ele observa que por trás daquelas pancadas, daquele fenômeno das mesas, havia ali uma inteligência, né, provocando aquelas respostas, das mais simples, das mais básicas iniciais, até as que acabaram sendo construídas em seguida, Kardec notou logo uma inteligência por trás disso. E ele, quando começa a fazer parte desses estudos, dessas pancadas iniciais, desses contatos, esses grupos vão evoluindo rapidamente para colocar um lápis preso numa cesta e o lápis deslizava sobre uma folha de papel. Então a cesta é como se fosse um plotter hoje, um equipamento hoje eletromecânico que nós temos aí nos nossos escritórios, onde ele escrevia as frases de maneira ainda também muito rudimentar. Dali, o processo evoluir para a comunicação psicofônica através de médiuns foi um passo muito curto, foi rápido isso. Bom, o que ocorre? O nosso amigo Hippolyte Léon Denisard Rivaio começa então a investigar e começa a dialogar com essas inteligências que estavam ali. Ele se aprofunda no nível de perguntas, de questões para essas entidades que ele ainda não sabe bem quais são, o que são. Perguntas complexas que as pessoas presentes, embora sejam ou fossem intelectuais, pessoas de uma boa formação cultural, não tinham conhecimento. Kardec era uma pessoa dotada, era um poliglota, dominava vários ramos das ciências, era um professor de várias disciplinas, autor de muitas obras. Então ele tinha conhecimentos profundos sobre muitas matérias. E essas perguntas que ele fazia, muito profundas, somente um profundo entendedor daquele tema e daquele ramo da ciência que seria capaz de responder. E assim as entidades respondiam com profundidade, com qualidade, com determinação, até o momento que Kardec inicia aquela ponte que a partir dele, com ele e com o advento da doutrina espírita, se construiu, que é uma ponte entre o mundo material e o mundo espiritual. Quem são vocês? Quem são vocês? Nós, essas entidades respondem, somos vocês amanhã. Vivemos aí, tivemos a nossa vida, chegou o momento do fim dessa vida material e nós então retornamos à pátria espiritual. Eu fui fulano de tal, nasci na cidade tal, fui batizado, tenho os registros nesse local, nessa instituição. Quando morri, está lá o meu atestado de óbito, fui enterrado nesse local. Naquela época era muito comum que isso ocorresse nas igrejas, né? Elas mantinham os seus arquivos com registros de nascimento e de falecimento, dependendo da cidade, do local, né? A maioria tinha uma pequena paróquia, uma pequena igreja, e muitas dessas paróquias tinham seu cemitério nas dependências da sua área territorial, e a população usava isso, não é como hoje, que existem crematórios nas grandes cidades, grandes cemitérios, ou também nas pequenas. Mas naquela época era dessa forma. E os espíritos apontavam, vai lá, faça uma pesquisa, vê se não sou eu, procura fulano de tal, fale sobre isso com ele, porque só nós dois sabemos disso. Assim você consegue
comprovar a minha identidade espiritual, que é a mesma desse indivíduo que viveu e que estou te dando os dados. E Kardec, então, estabelece um processo de comunicação, de relacionamento muito tranquilo, muito profundo, muito responsável com o mundo espiritual. Ele encara essas questões da vida depois da morte de uma maneira tão simples, tão tranquila. Eu falava dessa obra do Céu e Inferno, né? Uma obra muito interessante, porque nessa segunda parte o Kardec então traz o relato de muitos espíritos. E a partir no capítulo 1 da segunda parte, Kardec fala do processo de desencarnação, né? Comenta um pouco, faz um pequeno resumo. Já é um assunto bastante estudado a partir do Livro dos Espíritos. E Kardec faz ali algumas reflexões muito interessantes. No capítulo 1 da segunda parte, ele fala do processo de desencarnação, né, no momento do desligamento do espírito. E nos lembra de algumas coisas, lembra que o homem é muito temeroso desse momento, mesmo os que têm conhecimento ou confiança de que a vida vai continuar. Por quê? Porque não conhece bem como é que vão ser as coisas. E acima disso tudo, há um outro fator muito interessante, o medo de sofrer. Às vezes esse medo de sofrer durante o momento da morte é maior do que o medo da morte, ou até mesmo do que ele vai encontrar depois da morte. O homem é um pouco medroso na hora que o sapato aperta, né? Nós somos ainda assim. Isso tem um pouco a ver com a nossa evolução. Há que se fazer algumas considerações sobre isso, né? Quando a gente estuda o processo evolutivo do princípio inteligente ao longo de milhões e milhões e milhões de séculos de evolução, até as primeiras experiências como espírito, já no reino hominal, dotado de razão e livre-arbítrio, embora muito rudimentar, o homem desenvolve esse apego à vida, né? A luta pela sobrevivência, por algo melhor, algo, embora no início desse processo evolutivo, isso é sempre muito dentro dos aspectos do dia a dia, mais material, né? Mas é parte da evolução, o homem aprendeu a lutar pela vida, então por isso que de alguma forma há um certo medo com o sofrimento, né? Sofrimento mostra uma ruptura entre aquilo que eu busco de melhor para mim com aquilo que eu efetivamente estou atravessando. Então essas questões muitas vezes elas ocorrem de maneira a deixar o indivíduo um pouco temeroso do que acontece com ele ou que pode acontecer com ele. E aí no capítulo 2, já da segunda parte do Céu e Inferno, Kardec começa a trazer uma série de depoimentos de espíritos em vários graus de evolução. E ele começa a primeira comunicação que tem é do senhor Sanson. Esse foi um frequentador da Sociedade Espírita de Paris, amigo de Kardec, daquele grupo de estudos da sociedade, uma pessoa boa, tranquila, que veio a desencarnar em 1862, depois de um ano de muito sofrimento. Ele desencarnou no dia 21 de abril. E ele, antes de desencarnar, vendo se aproximar o momento da transição para a vida espiritual, não tem mais jeito, eu sei que dessa cama eu não saio, estou chegando ao fim da minha vida, né? O senhor Sanson, então, escreve uma carta ao Kardec, pedindo a ele o seguinte, a ele e o grupo da Sociedade Espírita de Paris, que ele fosse evocado logo após a morte dele. Ele achava que ele podia ser útil, trazendo informações daquele processo de transição, para que essas informações ajudassem, contribuíssem com um entendimento, com uma
pesquisa a respeito dessas questões que fazem parte da nossa vida, são tão naturais, ocorre todo dia, ocorre com todos. Nós já atravessamos essa passagem do plano material para o plano espiritual e o retorno da vida espiritual à vida material inúmeras vezes, vezes incontáveis. E vamos passar por tantas outras até que a gente se torne um espírito puro que não precise mais reencarnar. Então, esse senhor Sanson deixa essa carta para Kardec e pede a ele, fala, assim que eu desencarnar, me convoca, né, para que eu possa me manifestar através de um médium e conversarmos sobre essa passagem da vida material para a vida espiritual. E Kardec faz isso com tanta naturalidade, não tem misticismo, não tem fanatismo, não tem coisa do outro mundo, é uma coisa muito natural. O espírito esse indivíduo viveu a sua vida, chegou o momento da sua morte, da sua desencarnação, ele desencarnou e está vivo. O que ficou para cá foi a vestimenta, foi o corpo material necessário à vida material, a esse ingresso na vida escolar. Deixou o uniforme da escola na escola, agora retorna a sua vida para o plano espiritual, de onde todos nós viemos, essa é a verdade. E vamos perguntar a ele como é que as coisas estão lá. Foi desejo dele e vamos atender. E não deu outra. Ele ainda estava sendo velado um dia e meio depois aí da sua desencarnação, lá na câmara mortuária, né, lá no velório. Kardec então reúne a equipe de estudos. Olha, vamos atender o pedido do seu Sanson, né? Vamos evocá-lo e ele então se manifesta. Ele se manifesta por intermédio do médium e fala, aqui estou. E é muito interessante que então a partir desse momento leiam a obra. Eu não vou dar muita dica não, leiam a obra, está lá no Céu e Inferno. Eles começam um diálogo, Kardec começa a dialogar. Kardec evidentemente faz perguntas ali para procurar identificar se o espírito é realmente o de Sanson, se não é uma mistificação, se não é um outro espírito que por intermédio do médium estava se fazendo passar pelo Sanson para pregar uma peça naquele grupo. De maneira nenhuma. O Kardec, o grupo presente, teve a oportunidade de comprovar de que ali estava realmente o espírito Sanson. E a partir daí, então, abre-se um diálogo. Kardec pergunta, você já está podendo se comunicar, né? E ele fala, olha, tive autorização, né? Deus me concedeu essa oportunidade de estar aqui em contato com vocês, atendendo ao meu desejo de procurar ser um pouco mais útil. Eu acho que eu tive uma vida tão sem importância, e chegando próximo à morte, o meu desejo foi de ser útil, continuar nesse processo, pela convicção que temos todos, né, da continuidade da vida, do ingresso na vida espiritual. E a minha proposta foi de ser útil, de procurar ser servidor, né, da construção dessas informações tão importantes para toda a humanidade. E Kardec então faz uma série de perguntas. Pergunta se foi difícil a transição, se ele sofreu, se ele estava imediatamente lúcido a partir do momento que houve o desprendimento do corpo espiritual, do corpo físico, se isso demorou muito, se havia alguém esperando por ele, onde ele estava no momento seguinte à desencarnação, se houve alguma perturbação, se ele ficou meio fora de si. Extraordinário, como sempre, né? Todas as perguntas, né? Todas as questões, todas as pesquisas elaboradas por Kardec, sempre muito profundas, e ele teve então um diálogo extraordinário com o Sr. Sanson. E o Sanson me falou, olha, eu não sofri, não houve sofrimento, pelo contrário, eu depois de um ano de doença, de ter sofrido bastante, à medida que o meu corpo espiritual se afastava, se desconectava do corpo somático, eu me sentia mais leve, mais saudável, mais sereno, mais tranquilo. Ou seja,
As impressões passadas pelo senhor Sanson é de uma transição extremamente tranquila, extremamente serena, que só gerou benefício, não houve sofrimento, pelo contrário. Ele fala assim que ele teve um certo torpor, um pouco como se fosse um estado de sonolência, está um pouco desconectado da realidade, mas muito rápido, um processo muito breve, sem sofrimento nenhum. Haviam sim pessoas que eles conviveram, que o Sanson e aquela equipe encarnada ainda, né, tiveram a oportunidade de conviver quando vivos, e muitos espíritos que eles tiveram a oportunidade de dialogar nas reuniões de pesquisa, de investigação que faziam na Sociedade Espírita de Paris. Ele encontrou muitos deles, entes amados, enfim, ele tem uma narrativa breve ali, muito interessante. Praticamente imediatamente após a sua desencarnação. Uns dias depois, aí o encontro já foi na sociedade, na sede da sociedade, onde eles iam evocar novamente o senhor Sanson para uma nova bateria de perguntas e de diálogo. Antes de ocorrer a evocação, ele já se manifestou pelo médium. Falou: não precisa nem me evocar agora, não precisa me chamar que eu já estou aqui. Estou aqui no mesmo lugar que eu costumava ficar quando eu estava vivo, e aí presente junto a vocês. E aí novamente se desdobra um novo diálogo, um novo aprofundamento de questões, muito interessante. Apenas fazendo aí um fechamento dessa comunicação do senhor Sanson, mal terminou o primeiro contato dele como espírito, ainda no necrotério, durante aquela sessão mais ou menos improvisada que Kardec promoveu lá, ainda diante dos despojos mortais do senhor Sanson. Terminou aquela comunicação, houve uma outra comunicação espontânea de um espírito mais evoluído, se chamava Georges, e ele então informa ao grupo, né, Kardec, aqueles outros pesquisadores, médiuns que ali estavam presentes, de que o Sanson teve um desdobramento, um passamento, um processo de desencarnação muito sereno, muito tranquilo, como fruto do merecimento dele por ser uma pessoa extremamente boa e correta. Ele foi um homem de bem. Tudo é um comunicado breve, que o Espírito vem e diz: olha, o que está acontecendo, o que aconteceu com ele, e essa facilidade que ele está tendo de se comunicar pouquíssimo tempo depois, quase que imediatamente a sua morte, se deve ao seu grau de merecimento e de evolução. É um espírito feliz, um espírito bom, um espírito que já entendeu a importância da reforma interior, de se tornar um homem de bem. Ele está colhendo o que ele semeou a vida inteira. Isso, né, a gente vai ver, inclusive, ainda nesse capítulo 2, da segunda parte do Céu e Inferno, que há outros espíritos em condição similar, que são boas pessoas, estão bem no plano espiritual, mas a desencarnação não foi tão rápida e processual como foi a dele, por questões de merecimento. E os espíritos nos lembram que isso depende do grau evolutivo do espírito. Quantos que desencarnam em condições muito difíceis, passam muito tempo no plano espiritual, muitos passam anos, décadas, sem entender que desencarnaram, se achando vivo, se achando ainda na convivência com a sociedade que eles deixaram, num processo de perturbação, de desequilíbrio muito grande. Isso se deve a uma vida muito ligada às questões materiais, a uma intensa exploração sexual dos sentidos mais físicos da vida, e o espírito acaba desencarnando como um espírito bastante perturbado, com muita dificuldade de se desconectar com naturalidade.
de usufruir de conquistas, né? Por isso que disse Jesus lá atrás, né? A cada um será dado segundo as suas obras. Então essa história que eu acabei contando aí nesse nosso pequeno bate-papo, teve o objetivo de mostrar algumas questões. A primeira delas é que Kardec sempre, a partir do momento que ele estabeleceu esse diálogo com o mundo espiritual, ele criou um canal de comunicação, ele criou uma serenidade, uma tranquilidade, um respeito com a vida no plano espiritual enorme, mostrando para nós que não tem nada de sobrenatural, de fantástico, de assombroso. A vida espiritual não é um filme de terror, é a nossa vida, somos nós amanhã, é de lá que nós viemos. Quando a gente estuda o processo de desencarnação e quando estudamos o processo de reencarnação, os espíritos são unânimes em dizer: o retorno à vida material, né, o processo de reencarnação é muito mais complexo e complicado do que o de desencarnação. Nós hoje estamos conversando aqui do lado de cá, do plano material. E todos nós, ninguém vai ficar aí, viver 1000 anos encarnados, não. Nós vai chegar o nosso momento, a gente vai retornar ao plano espiritual. É a hora. Vamos retornar ao plano espiritual, de onde viemos, nos reencontrar com inúmeros amigos, parentes, entes amados, nos encontrarmos em cidades, em sociedades às quais nós construímos caminhos para chegar lá, méritos. Como é que vai ser do lado de lá? É simples, é só saber como é que nós fizemos da nossa vida do lado de cá. A cada um, lembrando de novo Jesus, a cada um segundo as suas obras. Não tem jeitinho, tem mérito. Jesus é um espírito puro, né? Emmanuel nos conta no Consolador, no livro Evolução, A Caminho da Luz, no capítulo 1 do A Caminho da Luz, ele nos conta que quando a Terra se formou, há 4 bilhões e meio de anos atrás, Jesus já era um espírito puro, trabalhando na organização, né, daquela poeira cósmica, daquele aglomerado de energia, em convulsão, se organizando logo após se desprender do Sol para vir a formar a Terra. Jesus já era o arquiteto, o governador desse projeto. Ele era um espírito puro há 4 bilhões e meio de anos atrás. E nós chegaremos à condição de sermos futuros arquitetos de mundos em formação. Quanto tempo vai levar? Um pouquinho, né? Um pouquinho, talvez alguns bilhões e bilhões de anos, até atingirmos essa condição de um espírito puro. Mas já caminhamos muito, né? André Luiz nos lembra, em Evolução em 2 Mundos, que nós já caminhamos das formas unicelulares até despertar como espírito na forma hominal. O princípio inteligente nessa pequena caminhada levou não menos do que 1,5 bilhão de anos. Então nós temos uma caminhada enorme pela frente até alcançarmos a condição do Cristo, de um espírito puro. Emmanuel nos lembra disso na obra O Consolador. A distância que nos separa de Jesus, que é um espírito puro, a gente é ainda uma criança em evolução. A distância atual até alcançarmos a condição de um espírito puro como Jesus é mais ou menos a do nosso estágio atual para o reino mineral, a incubadora do universo, onde começa o processo que irá culminar do princípio inteligente, né, dessa caminhada do princípio inteligente que irá culminar no seu despertamento como espírito, né, a caminho do Pai. E a gente vê que quando a gente tem essas informações todas, né, a gente tem esse cabedal de informações extraordinárias que a doutrina espírita nos traz, a gente se permite encarar as dificuldades e as lutas da vida com fé. Fé à luz da razão, é o que Kardec nos convida, né? Fé verdadeira só é aquela capaz de encarar a razão
face a face em qualquer época da humanidade. Não depende da época, em qualquer época da humanidade. Não importa a evolução cognitiva do homem, a sua amplitude de conhecimento, de saber, a fé ela é inabalável quando ela encara a razão face a face em qualquer época da humanidade. É a fé racional que nos convida Kardec. E é por isso que a gente começa a entender o que os espíritos dizem. Quer saber como é que vai ser a tua vida no plano espiritual? Olha como é que está sendo a tua vida hoje. Faça por merecer. A gente aprende na doutrina espírita que nós planejamos a nossa reencarnação, a grande maioria das vezes, né? E eu diria que na totalidade. E muita gente diz assim, não é possível, duvido que eu planejei para a minha vida atual o que eu estou passando hoje. Onde eu estava com a cabeça? Que isso? Não é assim não, é assim. Quer saber como é que vai ser a nossa próxima reencarnação? Não é nem o período que nós vamos passar no plano espiritual, é a próxima encarnação. É fácil, é só saber como é que a gente está vivendo hoje. Como somos, como vivemos, de que maneira a gente está construindo o mundo de amanhã. Tem um livrinho pequenininho chamado Vida Feliz, pela psicografia do Divaldo e o espírita Joana de Anjos. Tem uma lição ali, são 200 lições pequenininhas, é um livro extraordinário. E tem uma liçãozinha ali que a Joana de Anjos diz o seguinte para a gente: não perca a oportunidade de ser o construtor do mundo de amanhã. Um mundo feliz, um mundo de paz, de crescimento, de saúde, de alegria, de felicidade, de amor. Como Jesus veio nos mostrar, né? Está lá em João. João, depois do advento do Evangelho de Jesus, diz o seguinte: Deus é amor. Que é Deus? Deus é amor. E é através de tudo isso que a doutrina espírita nos oferece que nós deixamos aqui esse convite, né, ao estudo da doutrina espírita, à pesquisa da literatura espírita. Ninguém tem que ler ou ouvir uma palestra ou ler um livro, engolir coisa alguma. De forma nenhuma. Doutrina espírita é pesquisa, é estudo, é investigação, é questionamento. Não tem que engolir nada, não tem que aceitar nada, tem que entender. Para depois, como recomenda o espírito Bezerra de Menezes, feliz do que já compreende a reencarnação. Eu acredito na reencarnação. Grandes coisas. Uma boa parte da humanidade, inclusive não espíritas, acreditam na reencarnação. E daí? Como é que ela se processa? Para quê? Como? Por quê? Como tirar vantagem dessa caminhada evolutiva através da multiplicidade de existências, né? Da pluralidade de existências? Aí é que está o grande passo, o grande gol que a doutrina espírita nos oferece, né? Um estudo profundo sobre o que estamos fazendo aqui, da onde viemos, para onde vamos, do porquê das coisas. E diante desses momentos difíceis que atravessamos, fica aí o nosso convite da fé, da confiança. O governador espiritual da Terra é Jesus. Ele não chegou agora, não. Ele não foi eleito nessas eleições, não. Ele faz parte desse processo por mérito evolutivo. Ele não foi criado puro por Deus. Ele é o nosso irmão mais velho. Ele já caminhou, ele está à nossa frente. E alcançou a condição de um espírito puro por merecimento, por mérito. E se a gente evitar de seguir o político, o partido político, o jogador de futebol, o artista de cinema ou de novela, e passar a seguir o Cristo e o seu Evangelho, certamente a gente vai estar criando uma ponte muito fácil de atravessar com uma vida feliz para o nosso amanhã. Que Jesus abençoe a todos, que possamos sempre, no nosso dia a dia, agradecer pela dádiva da vida,
por conhecermos já essa doutrina e pedindo ajuda para que a gente seja cada dia um pouquinho melhor que fomos no dia anterior. Que Deus nos abençoe. Até a próxima.